Segundas Reis, capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso 7. Você achou? Diga amém. Minha família não está aqui hoje, já que ainda não está bem, ela teve uma recaída agora de tarde, saiu da igreja não muito bem. Mas eu creio que ela vai ficar bem essa semana, no nome do Senhor Jesus. Ore por ela. Queridos, estamos diante de um texto conhecido nosso, uma narrativa bíblica, que vai falar da vida de um profeta, de um homem de Deus, que de forma tão especial, Deus usou a vida deste homem na história. É interessante que Eliseu viveu em um tempo de injustiça, de idolatria e insegurança. Mas ele não se corrompeu. Ele permaneceu firme, sendo instruído, orientado, mentoreado pelo profeta Eliseu. Profeta Elias, perdão. Elias foi seu mestre, Elias foi seu professor, Elias cuidou dele. E ele aprendeu muita coisa com o profeta Elias. E agora, na sua ausência, Eliseu tem a responsabilidade de dar continuidade, sendo o porta-voz de Deus, a boca de Deus, no seu tempo, no seu contexto, para assim proferir as verdades do Senhor. Ele recebe a unção dobrada, a unção que havia na vida de Elias, ele recebe de maneira dobrada. O Espírito Santo de Deus o toma de maneira plena. E ele é usado por Deus para realizar milagres e maravilhas. Só que nesse contexto, queridos irmãos, é interessante notar que uma mulher viúva, esposa de um dos discípulos de Eliseu, este homem havia morrido, ele agora estava só com seus filhos, mas enfrentando um grande desafio. A fome, e também estava totalmente desprovida de recursos financeiros. Seu esposo partiu e deixou algumas dívidas. Infelizmente, ela não tinha como pagar essas dívidas. E ela então recorre ao homem de Deus. E de forma tão especial, Deus age de maneira sobrenatural para abençoar a sua vida. Eu tenho por tema dessa mensagem a seguinte frase: Deus não derrama óleo aonde não há vasilha. Deus não derrama óleo aonde não há vasilha. A grande ideia é: Deus só enche aquilo que está disponível para Ele. O limite do derramar não é a mão de Deus, mas a nossa entrega, a nossa disposição, o espaço que damos então para Deus. Eu pensei na divisão da seguinte forma: do verso 1 ao verso 2, reconheça a sua necessidade diante de Deus. No verso 3 ao verso 5, disponha as vasilhas do seu coração. No verso 6 ao verso 7, viva de acordo com a medida da sua entrega. Eu queria ler com vocês o texto. Do verso 1 ao verso 7, que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me.
que é que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: o que é que ele respondeu para sua mãe? O que é que ele respondeu para sua mãe? E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Deus não derrama óleo onde não há vasilha. Repita comigo: Deus não derrama óleo aonde não há vasilha. Meu desejo nessa noite, queridos irmãos, é que você, eu, nós, diante de Deus como vasilhas vazias, reconheçamos que somos totalmente dependentes dEle. Que deixemos de lado o orgulho, as preocupações e os desejos que ocupam o lugar que pertence somente a Deus. E que de forma tão poderosa Deus possa assim manifestar sua graça sobre a nossa vida, provendo e ao mesmo tempo fazendo com que o seu poder possa transbordar sobre as nossas vidas. Tudo isso para o louvor da sua glória. Que cada área da minha e da sua vida, seja ela emocional, espiritual, relacional, esteja totalmente disponível para a ação divina, a ação de Deus, a ação do seu Espírito em nossas vidas. Que aprendamos que os milagres não acontecem em nosso mérito, por meio de nosso mérito, do nosso esforço humano, mas na redenção dos nossos corações diante do Deus Todo-Poderoso. Bom, a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui, queridos irmãos, é que esta mulher reconhece a sua necessidade diante de Deus. Olha só, ela deixa claro para o profeta Eliseu: o seu servo, o meu esposo, morreu, viúva, com 2 filhos, e dentro da lei, em Levítico capítulo 25, verso 39, os seus credores tinham direito de levar os seus filhos, para que eles pudessem servi-los, até que a família tivesse condições para pagar então a dívida, e assim a família poder novamente trazer os seus filhos para o seio da família. A mulher não tem mais aquele que mantinha, aquele que supria, aquele que era o mentor, aquele que estava na liderança, aquele que provia sobre o seu lar, sua casa. Além de partir, deixa também uma dívida. Ela deixa claro que os credores chegaram então para levar os seus filhos. Inquieta com toda a situação, ela procura o homem de Deus. Ela procura a pessoa certa. E abre o seu coração para o homem de Deus. Porque quando ele pergunta para ela,
O que eu posso fazer por você? No verso 2. E então, ela abre o seu coração e diz que não tem nada em casa. Não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. Queridos, aquela viúva se apresentou diante do homem de Deus. Ela deixou claro, não tenho nada. Só que, logo após ela deixa claro, o que eu tenho não é suficiente para me manter os meus filhos, manter a minha família, pagar as nossas dívidas. E assim que nós devemos chegar diante do Senhor, reconhecendo quem somos, é ser bem-aventurado, humilde de espírito, reconhecer quem somos diante de Deus, pecadores, que carecemos da tua graça, carecemos do teu amor, carecemos do teu perdão, carecemos da sua misericórdia. Diferente da cultura moderna de hoje, que nos impulsiona a autossuficiência, nos incentiva a resolver os nossos próprios problemas, nos impulsiona a tomar partido com a nossa própria força, nos leva à consciência que nós devemos planejar enquanto seres humanos para buscar soluções imediatas para as nossas vidas. A Bíblia diz o contrário. João capítulo 8, verso 5, o Senhor Jesus deixa claro, sem mim nada podeis fazer. Perceba que a palavra de Deus vai na contramão do mundo, vai na contramão da psicologia, vai na contramão da sociologia, vai na contramão, de fato, da filosofia, das IAs da vida. E nós precisamos, então, nos submetermos à palavra de Deus, exercer o Evangelho, viver para o louvor da glória do Senhor. É de suma importância reconhecermos quem somos. Somos insuficientes e temos fraquezas. Isso não dita que somos fracos, frágeis em si, quando nós confessamos isso, a nossa insuficiência. O que deixa claro para o Senhor é o exercício da nossa fé. Pois quando nós confessamos que somos insuficientes e que nós dependemos de Deus, Deus age de maneira poderosa. Como Tiago declara no capítulo 4, verso 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humildade diante de Deus. Esta mulher teve humildade diante do homem de Deus, o representante de Deus, e ela diz do seu problema, ela diz da sua aflição, ela rasga seu coração, ela fala da sua insuficiência, ela fala, né, e aponta a sua humildade na sua demonstração do exercício da sua fé, em dizer, não tenho nada em casa, o que eu tenho não é suficiente para mim, para os meus filhos e para pagar a dívida. Queridos, essa mulher experimentou o milagre quando ela abandonou o controle e confiou na palavra do profeta. Do mesmo modo, nós também, quando admitirmos que somos insuficientes, que dependemos do Senhor, que precisamos dele, de forma extraordinária o Senhor se manifesta sobre a nossa vida, derramando o óleo, nos enchendo de maneira poderosa para o louvor da sua glória. O primeiro passo, portanto, irmãos, não é a força humana, mas a rendição a Deus, que transforma a pobreza espiritual em plenitude do seu poder. Esse é o primeiro passo. É se render diante do Senhor. Não podemos usar a nossa própria força
para a resolução das nossas causas, mas precisamos depender, se render, se entregar, para que Deus transforme a situação de pobreza espiritual, a situação pela qual nós estamos passando, na plenitude do seu poder, para louvor da glória dEle. É isso que nós devemos fazer. E nós sabemos que essa rendição, assim como essa mulher, implica em abrir mão do nosso orgulho, que é um dos adjetivos da natureza caída, o orgulho. Somos orgulhosos. Dessa falsa sensação de alta suficiência. Eu sou capaz, eu consigo, eu faço, eu sou o cara. Mas precisamos confessar diante do Senhor: dependo completamente de Ti. Pois o óleo da graça, queridos irmãos, o óleo da graça não é derramado sobre corações cheios de si, mas sobre os que reconhecem a sua total dependência de Deus. Irmã Lia, tem que ser total. A dependência, Rubinha, tem que ser total. Não pode ser parcial, Carol, tem que ser total, Tiago. Está escrito em Isaías capítulo 41, verso 17. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. E diz então, a parte B do verso: mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. É necessário chamar a atenção de Deus. E nós chamamos quando nós reconhecemos que nada somos, que dependemos dEle. Agir com humildade chama o coração de Deus, atrai a atenção de Deus, chama a sua atenção. Salmo 145, verso 17 e 20 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. Olha só, o 17 diz: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que faz. O verso 18, o salmista deixa claro: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Verso 19 diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e salva-o. O verso 20, para concluir: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Ei, o Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor está perto de todos aqueles que o invocam. É necessário fazer isso com sinceridade, simplicidade, deixar de lado a autossuficiência, deixar de lado a arrogância, deixar de lado o eu, e de fato se derramar, se entregar, se render diante do Deus Todo-Poderoso, porque Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa súplica, Ele sabe e conhece a minha, a sua necessidade, mas você precisa ter humildade para estar diante do Deus Todo-Poderoso, porque aquele que se humilha debaixo da sua poderosa mão, a seu tempo Ele exalta. O missionário Hudson Taylor foi missionário na China, e certa vez ele escreveu em seu diário que estava vivendo um momento muito difícil, sem recurso, irmã Cristina. Ele estava sem recurso, irmã Cristina, para manter a obra missionária. Em oração, olha só, irmã Liésio, ele abre o seu coração e confessa a sua incapacidade. Olha só o que ele diz, Tiago, diante do Senhor: a obra de Deus, feita à maneira de Deus, nunca ficará sem o sustento de Deus. A obra de Deus, feita da maneira de Deus,
nunca ficará sem o sustento de Deus. Quando nós, Magno, estamos alinhados com a vontade de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Pouco depois, uma oferta inesperada chegou na Inglaterra. Exatamente no valor exato que o missionário Taylor precisava. E ele aprendeu e ensinou que reconhecer a necessidade diante de Deus é a chave para experimentar o suprir, o poder, a glória de Deus. John Stott, pastor batista, teólogo, afirmou: antes que Deus encha, Ele esvazia. Antes que Ele exalte, Ele humilha. Por isso, queridos irmãos, é necessário que desçamos diante da presença dEle, do Deus Todo-Poderoso, em humildade, em rendição, em prostração, reconhecendo e apresentando a nossa necessidade e dizendo para o Senhor: sem ti nada posso fazer. Ao reconhecer nossa insuficiência e nos render de coração, queridos irmãos, abrimos espaço para Deus entrar com seu poder, preencher nosso vazio com a sua graça e transformar nossa necessidade em abundância para o louvor da glória dele. Irmão Josivaldo, meu querido Fidelis, é isso que o Senhor quer e espera de nós. Essa mulher reconheceu, quando o profeta perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Segundo ponto, dispõe as vasilhas do seu coração. Dispõe as vasilhas do seu coração. Verso 3 e 5 diz assim: então disse ele: vai, pede emprestado as vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Na NA diz muitas vasilhas. Eliseu não pediu apenas que a viúva abrisse a botija, mas que providenciasse muitas vasilhas, Léo. Muitas vasilhas. São muitas. É interessante, queridos, que isso nos mostra que Deus deseja preencher vidas totalmente disponíveis, sem reservas ou bloqueios. Olha só. São muitas, não poucas. O profeta dá uma ordem para esta mulher. O profeta dá uma ordem para essa mulher. E diz: são muitas vasilhas. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós. Diferente do mundo que prega totalmente avesso da palavra, o mundo de hoje diz que nós devemos acumular responsabilidades, acumular medos, expectativas, desejos próprios, encher nossas vasilhas com a nossa vontade e controle. Muitas vezes, sem perceber, isso acontece, isso é fato. Só que, queridos irmãos, é como o profeta Joel deixou claro no capítulo 2, no verso 13, a parte A. Precisamos rasgar o nosso coração, não a nossa roupa em si, mas o nosso coração. O Espírito nos chama a entrar. O Espírito de Deus nos chama a entregar cada área de nosso coração, assim como Eliseu chamou esta mulher a esta responsabilidade. Procure seus vizinhos e busque o máximo possível de vasilhas vazias, porque o milagre vai ser jorrado, a bênção vai chegar, a porta vai se abrir, Deus vai operar de maneira poderosa, mas primeiro é necessário que tenhamos vasilhas vazias, não cheias, acumuladas dessas coisas do mundo. Deus valoriza corações rendidos, mesmo que simples, Deus valoriza. Cada vasilha vazia representa espaço, queridos irmãos, para a provisão de Deus para a nossa vida, para
a graça e o poder de Deus fluírem de forma poderosa em nossa vida, mas é necessário ter espaço para que isso aconteça. Por isso que Eliseu olha para esta mulher e fala: você precisa ter muitas vasilhas. Muitas vasilhas. É interessante que a mulher obedece. Então, entra, verso 4, e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a porta a que estiver cheia. Põe a parte, a que estiver cheia. Perceba, queridos irmãos, que ela recebe a orientação do profeta Eliseu, e ela então cumpre aquilo que o profeta estabeleceu sobre a sua vida. Verso 5, partiu, pois, ela, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Segundo as Crônicas, capítulo 20, verso 20 diz: crer nos profetas e prosperarei. Essa mulher, ela recebe a palavra do profeta de Deus, do homem de Deus, e obedece. E obedece. A obediência gera benefício para a vida dela. E é interessante, queridos, que quando confiamos e entregamos tudo o que somos e temos, Deus pode transformar nossas limitações em instrumentos para a sua glória. Olha só, Ele pode operar milagres e maravilhas de maneira poderosa sobre nós. Mas é necessário vivermos com um coração disponível para Ele. Isso significa permitir que Ele use cada área de nossa vida para o louvor da sua glória, para realizar o milagre, para operar a bênção, para manifestar sua glória sobre nós. Salomão, escrevendo em Provérbios, capítulo 23, versos 26, ele diz: filho meu, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. Dê-me o seu coração, é isso que o Senhor quer, espera de nós. Que o nosso coração seja o seu trono, esteja de fato vazio para Ele, preencher, estar de maneira plena em nós. É isso que Ele quer, como Tiago diz no capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. É isso que nós precisamos fazer, clamar como Davi clamou. Se é para restabelecer, recomeçar, organizar nossa vida, façamos como Davi. Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro. Ela obedece. Isaías capítulo 1, verso 19 diz o seguinte: se quiseres e obedeceres, comerás o melhor desta terra. Esta mulher ouve a orientação do profeta, diante da sua necessidade, diante do que ela precisava, e ela toma posse daquela palavra, ela obedece àquela palavra, se sujeita àquela palavra, e vai fazer o que o profeta orientou. Ela e os seus filhos, e de forma especial Deus manifesta a sua glória, de forma especial Deus manifesta a sua graça, de forma especial Deus supre a sua necessidade. É o que nós vamos ver no verso 6, mas antes, olha só o que Billy Graham passou no início do seu ministério. Ele estava junto com outros jovens, e no início do seu ministério, enquanto ainda seminarista, ele passou uma grande necessidade financeira. Ele se reuniu com outros seminaristas e, conversando com eles em oração, apresentou a petição. E disse o seguinte para o Senhor: Senhor, aqui está a minha vida. Eu não tenho muito, mas trago tudo o que sou para ti.
eu não tenho muito, mas trago tudo o que sou para ti. Essa é a entrega total. É essa vasilha que nós devemos dar ao Senhor. O nosso coração, a nossa vida, entrega total. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu entrego a minha vida. A partir dessa disposição de coração, Deus encheu a sua vida com graça e poder, queridos. E milhões foram alcançados através da sua pregação. Billy Graham costumava dizer: Deus não procura vasos de ouro ou de prata, mas vasos disponíveis para o uso dele. Deus não procura vasos de ouro ou de prata, mas vasos disponíveis para o uso dele. A.W. Tozer disse: Deus nunca enche um coração que está cheio de si mesmo. Tem que se esvaziar. E então ter espaço suficiente, muita vasilha no nosso coração, para sermos tomados pelo óleo de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus para nos encher e nos usar para o louvor da glória dele. Deus só pode derramar seu óleo em corações totalmente disponíveis. Somente corações totalmente disponíveis, sem reservas ou medos, podem ser cheios pelo óleo da graça de Deus. E por fim, ao obedecer a ordem do profeta, verso 6, cheia as vasilhas. Olha só, Deus realizou o milagre. Miraculosamente, as vasilhas foram tomadas pelo óleo, pelo azeite. Deus derramou azeite de maneira poderosa, suprindo a necessidade daquela família. Ouvindo a súplica, o clamor, a aflição, a dor, o sofrimento, o desespero daquela mãe. Perdeu seu marido, iria perder seus filhos, pois ela não tinha como pagar. Mas diz o verso 6, cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chegai-me aqui mais uma vasilha. Ela pede ao filho mais uma vasilha. E o profeta deixou claro: tem que ser muitas vasilhas. Tem que ser muitas vasilhas. Só que ela pegou, só talvez o que surgiu com seus vizinhos, e não pegou o tanto suficiente. E ela pediu: meu filho, me dá aqui mais uma vasilha. E ele respondeu para ela: não há mais vasilha nenhuma. E diz o texto: e o azeite parou. O azeite parou. Queridos, nesse verso aqui temos um princípio espiritual profundo. O azeite só parou quando não havia mais vasilhas disponíveis. Ou seja, a abundância da provisão de Deus não cessou por falta de poder, mas por falta de espaço, de vasilhas. Pegou, irmãos? A gente ora, a gente clama, a gente suplica: Senhor, me enche da tua presença. Mas estamos cheios de si. Estamos cheios com as coisas deste mundo, cheios de preocupações, de medo, inseguros. E não tem espaço. Não tem mais espaço para o óleo de Deus, para o Espírito Santo de Deus, para o poder de Deus. A gente vê tantas pessoas habilidosas, com traquejo para executar a obra do Senhor, para glorificar a Deus no serviço da igreja local, de pregar o Evangelho, seja com a pregação, seja cantando, seja tocando,
seja recepcionando, seja servindo a liderança, seja liderando o ministério, mas as pessoas recuam cada vez mais, usando os possíveis argumentos para dizer não para o Senhor, para não continuar com a missão que o Senhor estabeleceu, para não dar continuidade em colocar a mão no arado e continuar a semear a palavra de Deus mundo afora. Porque não tem mais espaço. Quando não há mais espaço, vasilhas para se encher da presença de Deus, somos tomados pelos nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos, nossos projetos. E aí, então, o propósito de Deus vai ficando para trás. Deus vai ficando para trás. O óleo de Deus vai ficando para trás. O Espírito Santo de Deus vai ficando para trás. E primeiro eu vou dar ênfase às minhas coisas. Depois, se sobrar oportunidade, eu sirvo ao Senhor. Eu me coloco à disposição. Queridos, só parou de derramar azeite porque não tinha mais espaço, não tinha mais vasilhas. Servimos a um Deus todo-poderoso. Servimos a um Deus que opera e faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas é necessário ter espaço no nosso coração, para que o Espírito Santo de Deus venha ser pleno em nossas vidas. O milagre aqui foi uma necessidade biológica daquela mulher, daquela família. Mas a nossa necessidade, ela é espiritual, e a gente precisa sair dessa bolha e viver o sobrenatural de Deus nesse tempo presente, para continuar fazendo aquilo que Ele quer e deseja para a sua igreja, para seu povo, para seus discípulos, de pregar o Evangelho. Como vamos alcançar este bairro, se a gente não consegue nem sair dentre quatro paredes? E só vamos fazer isso se de fato sejamos cheios da presença do Senhor. O milagre do azeite nos ensina que o derramar de Deus é proporcional à nossa rendição. Se oferecemos apenas uma pequena parte de nós, recebemos de forma limitada. Se nos colocamos, então, à disposição de maneira plena, completa, Ele enche toda a nossa vida com a sua presença, seu poder, com sua provisão. O convite espiritual é coerente, queridos, aqui. Essa fé ativa, obediência diária, coragem de confiar mesmo que estejamos enfrentando os desafios da vida presente. Temos que ter essa fé ativa, temos que obedecer, temos que se submeter à palavra de Deus e confiar na sua verdade. O profeta falou para ela, tem que ser muitas vasilhas, ela não pegou o suficiente, por isso que o azeite parou. Você pede por avivamento, você pede para Deus alcançar a sua família, você pede para Deus alcançar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, o seu vizinho. Mas você está dando espaço para Deus usar a sua própria vida, lhe encher, para você alcançar os seus? Porque tem muita terra para a gente conquistar. E aqui eu não falo nem nacionalmente falando, mas eu falo dentro da nossa cidade. Tem muitas pessoas para a gente alcançar, pregar o Evangelho, falar do amor de Deus, ensinar a palavra do Senhor, discipular, alcançar estas vidas. É necessário, queridos, quanto mais vasilhas, entrega, mais espaço, mais rendição, mais Deus nos enche da sua presença, do seu Espírito, do seu poder. Precisamos dar lugar para Ele. Se esvazie de si, da sua autossuficiência, da sua própria confiança. Não se mantenha nisto, porque a gente sabe, está escrito, a soberba precede a queda.
os soberbos serão abatidos pelo Senhor, mas os humildes serão exaltados pelo Senhor. William Carey, considerado o pai das missões modernas, era apenas um simples sapateiro na Inglaterra. Muitos diziam que ele não tinha preparo para sonhar com a evangelização mundial. Zombavam dele, curtiam dele, diziam que ele não tinha preparação, não tinha nada em mãos para alcançar outros povos. Mas Carey entregou totalmente a sua vida a Deus e declarou: espero grandes coisas de Deus. Olha a fé deste homem. Espero grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Espero grandes coisas de Deus. Tente grandes coisas para Deus. Sua entrega sem reservas o levou à Índia, onde traduziu a Bíblia para várias línguas, impactou gerações. O fruto do seu ministério foi proporcional à medida da sua entrega. Se você entregar a sua vida por inteiro ao Senhor Jesus, você vai ver o que Ele vai fazer por meio da sua vida. Tem que ser entrega total. Charles Spurgeon afirma: Deus nos dá tanto quanto desejamos. Ele mede sua dádiva pelo recipiente que levamos a Ele. Olha, Deus nos dá tanto quanto desejamos. Ele mede sua dádiva pelo recipiente que levamos até Ele. Qual é a vasilha que você tem apresentado diante do Senhor? Ela está vazia ou está cheia? É uma só, é duas, é três? Quantas vasilhas você tem apresentado diante do Senhor? Porque isso precisa acontecer e ser notório, verdade na sua vida. O derramar de Deus é proporcional à nossa entrega e fé. Quando oferecemos pouco, recebemos pouco. Quem entrega tudo experimenta abundância. O derramar de Deus é proporcional à nossa entrega, queridos irmãos. Corações rendidos, sem reservas. Deus transborda de graça e poder para o louvor da sua glória. Entregue total. Confie totalmente ao Senhor. Eu sei que é desafiador para você o tempo presente. Eu sei que não tem sido fácil. Seu casamento, a relação com seus filhos, com seus pais, sua área financeira, sua área sentimental, as lutas que enfrenta no seu corpo físico, na sua mente, as batalhas que só você sabe, só você e Deus. Eu sei que tem sido difícil, não tem sido fácil. Lá em casa, nesse processo de Jaque, temos enfrentado um desafio financeiro. Jaque está encostada, ainda vai receber o provento. E esse mês foi um mês desafiador e vai entrar outro mês desafiador. E essa semana fomos ricamente abençoados. Uma das amigas da gente, eu falo da gente que me tornei amiga dela pela amizade de Jaque. Ela manda mensagem para mim: pastor, vocês vão estar em casa aí esse dia, tal. Eu falei: vamos estar, venha, vai ser uma honra te receber. Eu falei: glória a Deus, venha. Quando essa mulher chega lá em casa, chega na motinha dela, ela para lá, com uma vasilha na mão. Olha a vasilha. Mas a vasilha não estava vazia, estava cheia de carne, de batata. Ela fez um negócio lá na casa dela e trouxe para a gente. E aí na nossa mente a gente já calculou. Tal dia e tal dia. Louvado seja Deus. Deus é bom. Quer mais, irmãos? Domingo passado a gente convidou alguém daqui da igreja para almoçar lá em casa. Temos esse hábito. Tem tempo que a gente não faz isso, mas a gente... Vamos lá, a pessoa: não posso não. Já tem algumas coisas para fazer lá em casa. Mas quem sabe outro dia. E hoje a pessoa se ofereceu. Hoje eu vou para lá, hoje eu vou. Mas eu vou levar algumas coisas para a gente complementar lá.
Gente, como esse homem chegou lá em casa com tanta coisa na mão, que os meninos desceram para ajudar ele. O homem chegou com uma vasilha, com uma carne assada no fogo, cheia de batata. Eu falei, é Deus. Vasilha. Você cozinha bem, pastor Oswaldo. Parabéns, viu? Rapaz. As vasilhas cheias de macarrão, cheia de salada. Aquela carne maravilhosa que eu falei, pastor Oswaldo, você me fez pecar. Eu pequei hoje, irmão. Comi aquela carne. Que carne. Glória a Deus. É o cuidado de Deus. Qual é a sua luta, meu irmão? Qual é a sua luta, minha irmã? Você serve a um Deus todo-poderoso. Deus que agiu na vida desta mulher que estava necessitada. Estava precisando de um milagre, um impossível na vida dela. Ela não tinha como pagar a dívida. Perdeu o marido. O homem naquela época, e ainda é o dia de hoje, mas o mundo distorceu tudo. E as mulheres, às vezes, se mantêm no seu lugar para ajudar esses homens a continuar com o posicionamento do passado, a manter a casa. Foram ludibriadas pelo feminismo e agora está no mercado de trabalho. Não, agora sou mulher empoderada. Quem manda na minha vida sou eu. Quem paga as minhas contas sou eu. Eu que tenho que trabalhar, eu tenho que ter. E você se vire nos 30 para viver a sua vida. Mas, queridos irmãos, Deus abriu a janela dos céus e derramou bênção sem medida sobre a vida desta mulher. Só não derramou mais, porque ela não teve vasilha. Deus também quer fazer na sua vida. Deus também quer fazer na sua vida. Está faltando o que é fé? Que às vezes falta fé para a gente. Confiar e acreditar em Deus. O que é que está faltando? Está faltando o que na sua vida? Está faltando o que na sua casa? Está faltando o que no seu casamento? O que é que precisa? Ele está aqui nesta noite. Ele está em nós. Ele está entre nós. E Ele está sobre nós. O Deus Todo-Poderoso. E você precisa abrir o seu coração, mostrar sua vasilha vazia. Ou as suas vasilhas vazias. E falar, Senhor, eu quero me esvaziar. E eu quero me encher da tua presença, do teu poder, e ver o teu milagre sendo liberado sobre a minha vida, a minha família, meu casamento, as minhas finanças, os meus sonhos, os meus projetos. Ei, você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Você pode ficar em pé? A mulher ficou tão desnorteada que procurou o profeta, verso 7, e perguntou: acabou o azeite? E ele respondeu: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive, você e seus filhos, do que resta. Deus mudou a história desta mulher. Ele também pode mudar e quer mudar a sua. Mas você precisa crer. Você crê nisso? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus não derrama óleo onde não há vasilha. Qual é a sua necessidade, meu irmão, minha irmã? Abra seu coração, apresente diante do Senhor seus anseios, suas tristezas, suas dores, seu sofrimento. Abra seu coração, se apresente diante do Senhor nesta noite e apresente isto. Mas vá desprovido de si, com humildade, com rendição, com um coração quebrantado e contrito.